toda paz. Onde houver ódio que eu leve. Bom dia, paz e bem. Bom dia a todos. Bom dia, João. Pessoal, bom dia a você aí que está se filiando ao Ursal. Seja bem-vindo. E que a todos vocês que estão conosco hoje, vão nos ouvir durante a semana nas redes sociais, vão ouvir o nosso programa Perfeita Alegria. Estamos aqui mais uma vez para debater, rezar, meditar, ouvir boa música e trazer coisas boas para as nossas vidas. Obrigado aos nossos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado nas redes sociais, no rádio e no aplicativo. Saiba que é uma grande alegria trazer um conteúdo diferenciado e poder partilhar um pouco de nossa espiritualidade franciscana com vocês. Hoje é um dia muito especial, como falamos na semana passada, é o dia de Santa Clara de Assis. Então nós vamos começar o programa hoje com um momento mais que especial de oração, para a gente iniciar de forma diferente, comemorando esse dia que é muito caro para todos nós franciscanos, que é o dia de Santa Clara. E aí nós vamos ler agora um pequeno texto aqui, que fala um pouco da história dela e fala um pouco do que representa Santa Clara para a igreja e talvez até para a humanidade em relação à importância que ela tem na história do século XIII, né? na história europeia do século XIII. Vamos lá. Clara é um texto do Frei Alberto Becauser, né? Já falecido. Clara brilhou certamente entre as grandes santas mulheres na história da igreja. Como o nome expressa, ela foi uma estrela reluzente. Seu biógrafo, Frei Tomás de Celano, diz dela: clara de nome, mas clara pela vida, claríssima pelos costumes. Na bula de canonização, o padre Alexandre IV escreve: clara, pré-clara por seus claros méritos, clareia claramente no céu pela claridade da grande glória, e na terra pelo esplendor dos milagres sublimes. Brilha aqui claramente sua estrita e elevada religião, irradia no alto a grandeza de seu prêmio eterno, e sua virtude resplandece para os mortais com sinais magníficos. Clara nasceu no ano de 1193 ou 1194, é incerto, em Assis, na Itália, da ilustre família dos Ofreduccio. Seu pai era Favarone Ofreduccio. Pelos 18 anos, ela foi apresentada a Francisco por seu primo Frei Rufino. Entusiasmada pelo tipo de vida de seu conterrâneo, procurou segui-lo na medida do possível. Era uma jovem rica, inteligente e de extraordinária beleza. Na primavera de 1212, na cerimônia dos ramos, o bispo, certamente já avisado por Francisco das intenções de Clara, desceu do altar e lhe entregou um ramo bento. Seria a anuência do bispo para que Francisco recebesse Clara em sua consagração religiosa. Naquela mesma noite, fugiu de casa e recebeu a veste religiosa na Porciúncula, onde Francisco vivia com seus companheiros. Depois de mudar-se de um mosteiro a outro, devido à busca promovida pela família, foi para São Damião, onde havia a capela restaurada por Francisco. Ali Clara vai formar o primeiro mosteiro da nova Ordem das Damas Pobres ou Clarissas. Alguns dias depois, seguiu também, pela fuga, sua irmã Inês, que será canonizada mais tarde, e depois outra irmã, Beatriz. Também sua mãe Hortolana terminará seus dias em São Damião. Clara, com suas irmãs de São Damião, realizará de modo eminente a faceta contemplativa do ideal de São Francisco dentro do espírito da mais estrita pobreza. Durante toda a vida, Clara lutará para seguir de perto o tipo de pobreza ideada por São Francisco, que as autoridades eclesiásticas do tempo julgavam mais ou menos incompatível com a vida religiosa feminina enclausurada, como era das Clarissas. Forçada a aceitar estruturas da vida monástica feminina contemporânea, Clara procurou insuflar nas companheiras o espírito que bebera em São Francisco. Clara foi enquadrada no estilo de vida consagrada do monaquismo. Não havia lugar ainda para uma vida religiosa feminina consagrada de tipo apostólico, como foi inaugurado por Francisco de Assis. Clara teve que aceitar, por exemplo, o título de abadesa, próprio de outras monjas, e a casa ou convento foi chamado de mosteiro, entidade autônoma. Somente poucos dias antes da morte, ela conseguiu a aprovação papal de uma regra, por ela mesma redigida, sob inspiração da regra dos frades menores.
O enquadramento no estilo monástico de vida talvez explique o fato de, pouco tempo depois da morte de Clara, começarem a surgir congregações franciscanas femininas de vida regular e apostólica. Hoje são mais de 400 congregações franciscanas que observam a regra da terceira ordem regular de São Francisco, as nossas congregações franciscanas. Vale a pena lembrar suas últimas palavras no leito de morte, depois de abençoar suas irmãs e filhas presentes e futuras. Vai em paz, minha alma, porque seguiste o bom caminho. Vai confiante, porque teu Criador te santificou, te protegeu constantemente e te amou com toda a ternura de uma mãe por seu filho. Ó Deus, bendito seja por me teres criado. Clara faleceu no pequeno mosteiro de São Damião, em Assis, em 1253, sendo declarada santa 2 anos depois. Vamos agora, João, fazer a oração aí juntos pela intercessão de Santa Clara. Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor Todo-Poderoso, abençoe-me e proteja, volte para mim os seus olhos misericordiosos, dê-me a paz e a tranquilidade, derrame sobre mim as suas copiosas graças, e depois desta vida, aceite-me no céu em companhia de Santa Clara e de todo o seu santuário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mete bronca, Maranhão. Santa Clara.
Mirandela FM. Estamos de volta com o programa Perfeita Alegria e é uma grande alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, repetindo, né? Se você quer participar, se você quer estar conosco, se você quer fazer sua pergunta também aqui para o Cristiano, que vai ser apresentado daqui a pouco, já estou falando o nome antes, né? Você pode entrar em contato com a gente aí pelas nossas redes sociais, né? Pelo www.radiomirandelafm.com, pelo WhatsApp 982464082, pelo telefone 37433673, pelo Twitter, @perfeitaalegria. Pode também falar lá no vídeo lá que a gente vai postar daqui a pouco, lá no nosso Facebook, lá no programa Perfeita Alegria, também pode comentar por lá. Fique à vontade aí para perguntar e participar do programa. Então, como eu disse, a gente está recebendo aqui hoje, cara, um cara super gente fina, que é nosso parceiro há muito tempo, que é o Cristiano Brito Monteiro. Que quando a gente se conheceu, a gente era estudante, cara. Fazia lá a faculdade na UFRJ, aí não tinha cabelo branco, tava sem barriga. O Cristiano era até malhador e tal, né? Malhava, chegava com aquela rebuzinha apertada e tudo. Todo garotão, a gente, né? Curtia. E o Cristiano, ele aceitou na época vir participar do projeto aqui com a gente do Perfeita Alegria, aqui do pré-vestibular, pré-técnico comunitário. Na época, pré-vestibulinho das lutas. E aí o Cristiano me lembra, o Cristiano, um cara ativo, chegava aqui, dava bronca, começou a participar das coisas, ia nos lugares com a gente. O cara se entregou. E hoje, rapaz, depois desse tempo todo, o Cristiano, ele é professor de História na Universidade Federal Fluminense, é um sucesso aí, né? Tem 20 anos de experiência em docência da educação básica. Faz tempo, né, irmão? Faz tempo. Trabalha com história do videogame desde 2001 e é autor da dissertação Medal of Honor e a construção da memória da Segunda Guerra Mundial pelo programa de pós-graduação de História da UF e da tese Medal of Honor e Call of Duty. É uma comparação entre missões do videogame e eventos históricos pelo programa de pós-graduação História Comparada, que eu também fiz meu doutorado lá, né? É um lugar muito legal da UFRJ. Bom dia, Cristiano. Seja bem-vindo. Você faz parte da nossa história, irmão. Faz e bem, dá seu alô aí pra galera. Obrigado, bom dia a todos. É com grande felicidade que eu estou aqui. E vindo pra cá, pra rádio, eu tive muitas lembranças da época aí. Comecei a dar aula em 99 aqui na escola... Colégio Mário Campos. Colégio Mário Campos. Sábados, domingos. E eram dias de muitas felicidades, muito trabalho, mas muitas felicidades. Chegávamos cedo, passávamos o dia todo. Uma grande felicidade. Obrigado pelo convite de hoje aí ao Jefferson e ao Lelis. Tamo junto aí, negão. Tamo junto. Então, João, começa aí fazendo a primeira pergunta aí. Vamos lá, Cristiano. Videogames são brinquedos ou instrumentos de ensino? Essa pergunta aí, essa questão sempre aparece, né? E ela levanta algumas questões que estão ligadas fortemente às vezes, algum preconceito, alguma resistência e até uma tendência de quererem transformar em algo que não é sério. Na verdade, os videogames são brinquedos e são frequentemente instrumentos de ensino. Mesmo que o professor atue diretamente ou não, o fato é que aparece. É até muito interessante o Jefferson ter falado do nosso trabalho no pré-comunitário, que começou aí na década de 90, que eu achei impressionante como que nas salas de aula aqui em Nilópolis apareciam várias citações sobre videogames. Inclusive, eu cito a sala de aula de Nilópolis na minha dissertação de mestrado, em vários textos meus, porque eu comecei a ver alunos citando fatos, dados corretos, de acordo com a historiografia, e eu pensava, o camarada leu, o camarada foi para uma biblioteca e pegou essas informações, e quando eu conversava com o aluno, na verdade, ele tinha passado... Pelo jogo ali, sábado, domingo, a madrugada. Na época, Play 1 ainda. Play 1, Mega Drive, essas coisas todas. Mas aí eles foram me impressionando. Então não foi algo que eu descobri, foi algo que os meus alunos, e o primeiro contato com isso foi justamente aqui. Os meus alunos do pré-técnico e do pré-vestibular que faziam citações. E
era algo impressionante. Então, na verdade, ao mesmo tempo que eles estavam brincando, eles estavam aprendendo. Então, legal. E aí vamos continuar, né? O videogame ele ensina coisas erradas? Aí continua essa questão, né, que eu falei da resistência, que o videogame ele vai ter problemas como várias outras coisas na vida. Se a pessoa tem seus compromissos de trabalho, um garoto tem seu compromisso com a escola e ele definitivamente decide, sei lá, ficar deitado o dia todo e não quer fazer o dever de casa. Ficar deitado o dia todo, ficar deitado é bom, mas ficar deitado e deixar de cumprir suas tarefas é ruim. Então o videogame teria essa questão. Existem relatos de jovens que às vezes passam 24 horas, 30 horas jogando direto. Então, com certeza, isso é complicado, mas é algo que pode ser organizado e tem que tomar cuidado. E em relação a ensinar coisas erradas, muitas das vezes... Mas o desenho animado, cara, ensina coisa errada? Às vezes, né? Sim, mas há uma diferença entre o desenho animado e o videogame, porque à medida que você tem um controle e está atuando no cenário, a sua participação te leva a uma reflexão muito maior. Entendi. A passividade na recepção, ela é muito forte nos desenhos e filmes. No caso do videogame, é algo que não encaixa muito bem. É claro que alguém pode ter uma interpretação equivocada, mas quando você quando você é atuante, a sua reflexão ela é muito mais forte. Mas com certeza alguém pode ter alguma percepção equivocada, mas eu acho que a contribuição do videogame definitivamente é muito grande. Vale a pena ressaltar só pegar isso. uma carona, Cristiano, às vezes você também falar em videogame é um universo imenso. Eu conheço alguns jogos, por exemplo, jogos educacionais. Tinha um jogo que era um jogo de nave, mas era um jogo de física de partículas, que ensinava, você tinha que ir capturando elétrons para fazer um átomo, e aí, em determinado momento, você fazia um carbono, aí depois você fazia um hidrogênio, aí depois você fazia uma molécula, aí então é um jogo. Tem um jogo que foi desenvolvido pela Universidade de Washington, que ele é colaborativo, é o Fold It, Dobre Isto. E garotos de 8, 9, 10 anos ganharam certificação de trabalho científico, como se fosse uma publicação, porque eles foram jogando. E eles conseguiram decifrar o código do jogo. O código da proteína que transportava o HIV. Eles conseguiram, no Fold It, eles conseguiram alcançar conclusões que em 20 anos, PhDs, não querendo desmerecer os pesquisadores, por favor, mas PhDs não enxergaram dessa maneira. Não conseguiram. O trabalho colaborativo possibilitado pelos games é espetacular. Então nós já temos descobertas científicas permitidas pelos videogames. Tem um jogo também que, na época, quando a gente estava fazendo aqueles cursos que a gente fazia na PUC, que era, acho que, Keybrush, uma coisa assim, que é um jogo de ensinar fração. Então, o que a gente mais tem no ensino fundamental, por exemplo, é a dificuldade de aprender fração, e tinha um jogo com frações, jogo de equação, jogo mesmo, sendo que você tinha, quando você acertava, tinha um efeito lá e tal, e ia perpassando todo um aumento de dificuldade. Só que você é um jogo, ele realmente é um jogo. Só que qual é o objetivo do jogo? Desvendar, resolver frações matematicamente. Só que todo de uma maneira super lúdica, e o cara aprendia, depois ele conseguia fazer. Esse jogo especificamente eu nunca joguei, mas independente dos jogos terem a finalidade de trabalhar com conteúdo A, B ou C, mesmo os jogos comerciais, eles são jogos que contribuem para o pensamento matemático, para raciocínio rápido, para, dependendo do modelo de jogo, para trabalho colaborativo. São jogos online, né? Você tem equipe. Sim, você precisa o tempo todo negociar com uma equipe como é que vai ser a atuação.
Então isso pode te preparar para grandes realizações de projetos importantíssimos, a partir do momento que você treinou durante muito Liderança tempo. de equipe, funcionamento de equipe, gestão de pessoa. Eu me lembro, por exemplo, eu sou viciado em jogar videogame, então assim, me lembro muita gente lê Arte da Guerra, inclusive, né? Entre jogadores de Warcraft, a maioria, e agora eu não sei, acho que é Crossfire, a maioria conhece e comenta sobre a Arte da Guerra no jogo. Sim, eu por um Não sei se você acaso, conhece a Arte da Guerra para isso. por um tem uma acaso, versão da Arte da Guerra eu li que a é Arte para... da Guerra, eu li bastante sobre estratégia e militarismo por conta da origem dos videogames. Os videogames, eles são originários de investimentos americanos durante a Segunda Guerra Mundial e a continuidade durante a Guerra Fria. Então, a estrutura de engenharia e também o conteúdo passam bastante por esses aspectos. Mas é uma reflexão interessante. Até uma curiosidade, tem um título de um livro do Aaron Ruby e da Rita Chaplin, que é Smart Bomb, que fala sobre videogames. Smart Bomb é bomba inteligente. Isso. E por quê? Isso é uma provocação, porque o mesmo sujeito que em 1957, o William Riggbottom, ele é um físico nuclear, esse mesmo pesquisador que desenvolveu os primórdios do videogame, ele estava presente no projeto Manhattan de 1942, Que é o da bomba de Hiroshima, Nagasaki, essas coisas. que resultou no desenvolvimento das ogivas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Interessante. Quer dizer, o mesmo cara que Inventou. E esses jogos de guerra, que são mais bacanas hoje, são usados em treinamento de soldado americano. Não sei qual, mas, por exemplo, o próprio Call of Duty... America's Army. Isso. Tem o One, Two, Não, Three. gente, porque na verdade você vai ter... Uma coisa, eu não sei falar inglês. Você vai ter essa situação do videogame para simulador, pô. Isso, então. Simulador de avião, simulador eu fiz até um texto lá, que eu fiz aí, que depois me rendeu até uma entrevista legal. Bacana. Sobre a história dos simuladores. Tu tem esse texto? Eu tenho, tô procurando isso. Escrevi um pouco sobre isso aí. Pô, eu gostaria. E nesse texto, você vai vendo, primeiro o simulador ele é mecânico. Ele começa como algo mecânico. O cara botava o cara no avião lá, balançava pra lá, balançava pra cá. Década de 30? Por aí. Aí depois, conforme vai chegando a Segunda Guerra Mundial, eles inventam o modelo que vai ser o mais conhecido na época, agora o Link Trainer. Depois do Link Trainer, vem a era da eletrônica. E aí eles vão transportar aquela questão toda do Link Trainer, que era mecânica também, boa parte mecânica, para o eletrônico. E aí eles começam a criar aquelas cabines enormes que imitavam o ambiente do avião. Sim. E faziam aquela parte da toda a movimentação e da eletrônica do avião, dos instrumentos. Então, como é o tal do cinema 3D, que você vai lá, a cadeira vira pra cá, vira isso, pra cá. começa com essa história do simulador mecânico. Quer dizer, E até é transportado também pro mundo lúdico, né? Você Isso. tem jogo de corrida, de moto, de nave, que você tem aquele saculejo. Simula, né, a atividade ali do astronauta. É isso aí. Amigos meus já comentaram comigo que já foram, tiveram claustrofobia. E tem agora também, por exemplo, o tal da realidade virtual, e aí você tem tipo uma imersão, né? Sim. Você vai olhar, você está se mexendo num lugar e na tela o teu personagem está atuando da mesma maneira que teu corpo físico. Isso, inclusive, serve para tirar aquela coisa do jogo sentado, estático. Você tem que se movimentar. Você anda, você se encolhe, você se estica, você pula. E toda essa tua movimentação, ela é dada no videogame. Mas essa questão do jogo sentado, estático, e às vezes falam, o garoto tá em casa comendo, engordando e tudo mais, e com certeza a gente tem que tomar cuidado com isso, cuidar da saúde da garotada, mas eu acho que tem mais a ver com o nosso cenário no caso do Brasil, de violência, ou em outras capitais também, no caso de reclusão que o homem moderno, urbano, ele tem vivido, do que necessariamente o videogame. Eu acho que o cara já está trancado em casa. Isso. E ele pega o videogame e vai associando. Porque existem pesquisas que mostram que um garoto na década de 80 andava por dia entre 5 e 10 quilômetros. Atualmente, Nenhum. Não anda no nada. máximo 1 quilômetro.
E a garotada jogava de videogame na década de 80. E jogava bola na rua antigamente. E Hoje em jogava dia você bola, não tem fazia os isso. dois. Então, na verdade, eu acho que... Tá muito o motivo ligado da ao medo reclusão dos... é outro. Hoje, tá muito ligado ao medo dos pais. Por e exemplo, tudo mais. eu atuo Sim. como professor em escola de ensino médio. No ensino médio, eu tenho aluno de 17, 18 anos que vai para casa de transporte. Eu me lembro que eu andava muito pra voltar Eu ia pra pra casa Central da aqui, escola. cara, sozinho. E, quando tava no primário, eu saía daqui, pegava o trem e ia pra Central. Porque tinha uma biblioteca ali na Central, Aí. que agora existe uma biblioteca ali, mas não é a mesma que eu frequentava. É o mesmo prédio, só que depois mudou de nome. Essa biblioteca... É a estadual? Era ali, Na Praça tipo, da República? Isso, ali mesmo. Aquela biblioteca é muito boa. Então, assim, eu tinha 9 anos, eu ia pra Central, pra biblioteca. Até porque não tinha internet quando eu tinha 9 anos, então... Hoje em dia, um garoto com 9 anos andando na rua, a gente fica desesperado. Mas vamos lá. Com tanto tema de história nos games, qual o papel dos historiadores nesse produto? Agora deu ruim. Repete, com tantos... Com tantos temas de história nos videogames, né? Falando sobre a Segunda Guerra Mundial, sim. Guerra do Vietnã, Coreia, Egito, nananã. Grécia, tem tudo aí. Qual o papel dos historiadores nesse produto? Eu acho assim, será que tem emprego para um historiador numa produtora de games? É isso? Seria, mais ou menos? Atualmente, as grandes produtoras, acho que a que se destaca é a Ubisoft, Isso. francesa, canadense, já tem escritório aqui no Brasil, em São Paulo. Inclusive a Ubisoft fez o Valiant Hearts, que foi um jogo que teve o incentivo da Missão Centenário na França, Missão Centenário, 7 ministérios franceses, então o Estado francês esteve envolvido com isso, 7 ministérios franceses se dedicaram a produzir materiais de rememoração e reflexão sobre a Primeira Guerra Mundial. Porque é a grande guerra deles. É a grande guerra. Não, e é deles, porque quem vai ser protagonista na outra guerra... Na Segunda Guerra são os Estados Unidos. Então, é a grande guerra deles, então eles têm que rememorar realmente. Então, os franceses, o Estado francês, as instituições do Estado francês se aliaram à empresa privada, o Ubisoft, uma grande empresa do ramo de videogame, com grandes títulos, como Assassin's Creed, por exemplo, e eles produziram Valiant Hearts. Esse jogo foi produzido com cartas de soldados, equipamentos, artefatos históricos. E o Museu da Missão do Centenário contribuiu para essa produção. Portanto, museólogos, historiadores, filósofos e sociólogos já oferecem e têm muito a oferecer. Então, acho que é fundamental que encaremos isso como um ramo também da profissão dos historiadores. Tem uma oportunidade muito grande no Brasil de você fazer isso, com o primeiro grupo de caça da Força Aérea, por exemplo, que a documentação está toda no museu. Tem diário, tem folha de pagamento, uniforme, tem foto, tem uniforme, tem Vamos fazer, objeto, eu tenho grande interesse. tem objeto, tem É tudo. Augusto Severo que é o... Não, Augusto Severo é antes, Não. balão. Não, mas tem um cara da Segunda Guerra Mundial, que o túmulo dele é lá em Paquetá. Como é que é o nome dele? É Severo também. Ah, não sei o nome não. São muitos, João. Então o que acontece? Eu sei porque eu tenho um aluno que é parente. Na verdade, esse é meu. Vai cair aí o copo. Na verdade, o acervo é muito grande. Sim. E eu achava, né, e acho... Darós escreveu sobre esse grupo, não escreveu? Não pesquisou sobre um grupo de aviação? Não, tá escrevendo tanta coisa que eu nem sei. Ele escreve... Ele escreve tudo, caraca. Ele é muito bom. O cara é uma máquina. Mas ele escreveu sobre a galera de Não, tem um livro do Senta Pua, sim, que é do Brigadeiro Moreira Lima, que é como um livro de memórias. Então tem muita coisa interessante, cara, muita foto, muita coisa. Então, tem essa possibilidade de falar da história brasileira na guerra também, que não é tão grande assim, tal, mas também no videogame. E a gente não vê esse interesse aí, de certa forma, das empresas, porque a gente é muito levado a pensar no exterior. Mas a ideia é excelente. Esse ano o Ministério da Cultura liberou diversos editais, milhões de editais para a produção de games utilizando temas brasileira. Históricos. Tem até um jogo que foi feito com... como é que é? Vaquinha, né? Eu pela UF, e em associação com o Museu Histórico Nacional, nós estamos
nós estamos trabalhando com algumas equipes de produção de videogames, buscando a elaboração desses games. Então, a meta é justamente a gente conseguir conquistar um espaço aí e mostrar que isso faz parte da nossa produção. Porque você pode divulgar muitas temáticas históricas e acervo e objetos museológicos de forma lúdica. Definitivamente. Tem demanda, né? Tem demanda. O próprio Museu Histórico Nacional já tem uma cultura nesse sentido. Eles tinham lá a guitarra gigante do Kurt Cobain, você entra, aí exposição do Lego, já chamaram também exposição de games. Então eles já organizaram eventos com games, eles têm uma predisposição. E nós temos também lá na Bahia, antes na estadual, agora na Federal da Bahia, a professora Aline Alves. Ela produziu o jogo Tríade, a Revolta de Búzios também, e tem essa onda no Brasil. Eu espero que ela cresça e tem uma rapaziada se dedicando a isso, ao campo da produção. Então, o exemplo francês, com ministérios e a própria e empresas já consagradas produzindo esse material, isso é muito bom. Legal, cara. Vamos agora escutar uma musiquinha aí, né? Mas primeiro aqui, você quer participar, você quer estar conosco aí, falando alguma coisa, mandando uma mensagem. radiomirandelafm.com, www.radiomirandelafm.com, telefone 37433673, o WhatsApp 982464082 e o Twitter Perfeita Alegria. Vamos aqui olhar aqui que já tem algumas mensagens aqui, né? Já temos algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes. Deixa aqui abrir aqui, porque o troço é lento pra caramba. Bom, né? Tem o Otávio que está nos ouvindo, Isso, o Márcio. vai, ajuda aí, João. A Vânia Guilherme que está nos ouvindo, sempre está nos ouvindo aí. O Tomás também, que sempre o Tomás. Otávio, que é da UFS lá de... o Otávio da UFS. Otávio, eu mandei para ele o convite. Tá. O Otávio, ele diz paz e bem a todos, muito bom, inclusive o tema abordado, né? E os outros estão dando bom dia. Bom dia aí, pessoal. Bom dia. Tá, tamo junto aí. Vamos tocar a música do Mário Bros aí pra galera escutar aí. Vamos lá, só pra dar o clima. Estamos de volta aí. Pra quem brincou aí, jogou o Super Mario aí, o Mario Bros, lembrou da música. É que a gente tem aqui, o Cristiano talvez não saiba, o hábito de colocar sempre uma música que tem a ver com o tema. Então o tema hoje é videogame, a gente tentou achar uma música aí pra encaixar no tema do videogame, né? Então estamos de volta, João. Pode fazer a próxima pergunta aí que tá nessa rela aí. Naquela rela que eu mandei pelo Zap. Pelo Zap. A minha tá batendo aqui, mas enfim, deixa eu achar aqui. Então, Cristiano, Eu achei. Achou? Vamos lá. Como são elaborados esses jogos e como o historiador deve utilizá-los no ensino de história? Como são elaborados, você até já deu uma palhinha ali, né? Sim, mas sim. Então, como historiador, né? Vocês não, que eu não sou historiador, mas como vocês, historiadores, vão usar, né, essa produção, esses produtos comerciais em sala de aula, como recurso pedagógico.
Existem, a meu ver, várias possibilidades. E eu, particularmente, desenvolvi alguns métodos. E um deles é bem interessante, porque você pode, sem programador, sem nada digital, na sala de aula, você pode dividir uma equipe com determinada temática. O Jefferson citou aqui Egito Antigo. Então você pode entrar no 6º ano e falar, vamos fazer um videogame. Só que para fazer videogame, porque não é só jogar, você pode pensar na produção. Então, para fazer um videogame, a gente precisa saber, a gente vai botar uma aventura, é um game de aventura, de puzzle, com quebra-cabeças para solucionar determinados desafios matemáticos. Então, se você está no Egito Antigo, você tem que botar um Nilo, você tem que botar uma pirâmide. Vai ter uma equipe que vai pesquisar a geografia do Nilo, outra equipe vai pesquisar a estrutura arquitetônica do Egito Antigo. Aí você vai colocar um personagem. Esse personagem, você tem que colocar características físicas, indumentária, roupas. Você vai colocar alguém que decifra um puzzle lendo um papiro. Aí eu te pergunto, todos no Egito Antigo liam papiros? Não, você tem os escribas. Então você pode colocar hierarquias sociais na jogabilidade. Um trabalho antropológico, né? Exato, assim. Um trabalho de levantamento antropológico, sociológico, histórico, museológico, arqueológico. E dividir, vai ter a equipe das roupas, a equipe dos alimentos, das ferramentas, das armas, da hierarquia social, da geografia. E depois a gente junta tudo e monta uma narrativa. Você pode fazer um trabalho desse em sala de aula usando simplesmente papel. E na avaliação depois, com certeza a garotada vai ter resultado. Eu me lembro que no Pedro II, quando eu fui contratado em 2008, eu peguei o livro da Lilian Moritz-Schwartz sobre Dom João Carioca, teatralizei em sala de aula e depois a gente fez o rap do bloqueio continental. Ilha da Inglaterra é ruim de invadir, nós com Napoleão vamos nos divertir. E vai por aí afora. Depois na prova eles lembravam de várias... Das linhas e respondiam as Exato, questões. Por exemplo, eu tomaram Lisboa, mas não me levem a mal, nós temos Moçambique, Angola e Macau. Você pega todas as colônias portuguesas e a garotada grava numa brincadeira. É um recurso muito interessante mesmo. Vamos lá então, continuando, meu querido. Mas tem o outro lado, né? A gente está falando de tecnologia, a gente está falando da importância de repente do jogo como ferramenta pedagógica. Mas isso já chegou nas escolas públicas? Acho que tem escola pública que usa isso. Não Pedro II, que é um de excelência, não vamos falar do Pedro II, que aí não vale, né? Mas escola pública, do modo geral, ela tem condição de usar esse tipo de ferramenta? Jefferson, a escola pública, como você falou, a gente vai ter Capiuerge, Pedro II, são excelências, até a questão do IDH dos alunos lá, se bem que tem um trabalho social bom, tem alunos que vai no IDH mais baixo, isso é importante, mas em escolas municipais, escolas estaduais, com certeza é mais complicado, mas eu cito até o caso de Nilópolis mesmo, porque alguém poderia imaginar que evidências sobre história e videogames apareceriam. Eu já dei aula, sei lá, em mais de 30 bairros no Rio de Janeiro, de IDHs variados. E, por exemplo, você pode ter a Gávea, já dei aula na Gávea. Então, o primeiro contato cristiano com videogames foi na Gávea. Não foi. O primeiro contato foi Mário Campos. Do cristiano foi Mário Campos, do lado da Chatuba. Tem uma escola assim, supimpa na lista. Entre as 100, na época, eu acho que ela era 97 pior do Brasil. Não, sem contar com a questão social que vocês faziam. Tinha um perfil socioeconômico e nós tínhamos alunos que eram justamente os que mais precisavam. E aparecia, a tecnologia, computador é algo que é impressionante, porque parece semente caindo no chão. Aquilo vai dar um jeito de germinar. Nessa época você tinha uma coisa que era as famosas Lan House. Isso, né? E Lan House de videogame também. A molecada ia jogar muito na Lan House. E os jogos, muitos eram fechados. Foi com a molecada daqui,
se não me engano, tinha o Juan, que uma vez o garoto tava me explicando, pô, professor, você, me empresta esse jogo aí, tá aqui no CD, ó, tem a pasta do craqueado, que aí seria pirataria, né? Isso aí. Aí o moleque já vem, não, tem a pasta que aí você tem que descracar. Aí já vira um neologismo. Você tem que descracar. É porque o pobre sobrevive. Quer dizer, o cara vai se virando, porque tem essa limitação. E é interessante que é o seguinte, algo que era uma pedra de tropeço, o moleque transformou em degrau de subida. Porque talvez vários garotos que tem o videogame lá abertão não sabem descracar uma pasta. Esse garoto, de repente, no incentivo de, abre aspas, descracar ele tem um aquela desafio pasta, a mais, né? dali ele... Não, desafio cumprido. Dali ele aqui, vai ó. pro caminho de desenvolver Mas a aqui, ó, computação a Marta também. de Robalinho tá te dando aqui, show, Cristiano. Deve conhecer. Eu ia dar o exemplo da Marta Dili. Aí Você ela falou tá de dizendo escola aqui, pública, ó. ela tem Ela tá trabalhos dizendo aqui, olha aqui. espetaculares. Ela tá falando aqui, ela, tá Carla interagindo. Ó. Rodrigues. Os alunos da escola pública jogam também. Não usam o Wi-Fi da escola, que não funciona bem, nem Mas dos eles se professores. viram, eles se viram. Eles baixam os jogos e jogam direto. Aprendo muito com eles. O E ela antígeno deles é mais forte. E ela continua aqui. Tem a ver com a cultura jovem. Eles adoram jogos históricos. E a Vanessa diz aqui, vero, quer dizer, verdade, né? A Marta Dili tem uma dissertação de mestrado fabulosa sobre a utilização, a digitalização do Museu da República. Então, eu vou citar o trabalho dela, como o Museu da República pode ser digitalizado, como você pode montar uma estrutura ali de visitação e digitalização. É um trabalho do Prof. História, defendido por ela. Esse Prof. História tem uma galera que tem sangue nos olhos, uma galera muito boa, porque você pega professores e viabiliza, é um projeto muito bom, e viabiliza a produção de uma dissertação de coisas que eles estão vendo nas escolas. Então é extremamente pertinente esse projeto do Prof. História, e eles têm aí esse feedback. Então agora o cara que tá fazendo uma pergunta Antônio aqui. José, isso? Faz aí, João. Antônio José Guimarães Ramos. Professor, você já teve experiência de trabalho multidisciplinar com outras matérias no desenvolvimento deste software? Não, primeiro acho que você não desenvolve, não é isso? Você só usa em sala. Não, eu não desenvolvo, mas eu sou... aficionado. Eu sou hiperativo, então eu já fiz levantamentos, por exemplo, com o professor Clóvis de Química. Aí pegando justamente, eu fiz um trabalho cultural, analisando o jogo Call of Duty, Black Ops, onde você tem um agente da CIA, Alex Mason, como personagem central, jogável, você assume a identidade dele. E é um jogo de tiro. E você está sendo acusado de ser um agente duplo. E há uma conspiração que vai detonar uma máquina, haveria... Isso é ficção, isso aí, historicamente está errado, né? Mas o jogo supõe uma aliança entre nazistas e soviéticos em 45. Nessa data não houve aliança, muito pelo contrário, os soviéticos destruíram o Estado nazista. 80% das tropas nazistas. Mas isso é um problema, né? Isso aí complica. Isso mas os garotos levam para a sala de aula, eles perguntam. Mas os garotos quem não vão leva? ler. Muitos vão ler, é impressionante, eles Mas acabam lendo mais. É igual quando você assiste o Bastardos Não, eu Inglórios. escutei ontem um colega meu de trabalho, que hoje nem participou aqui, que é o Rodinei. O Rodinei, cara, ele falou que o filho dele aprendeu inglês jogando videogame. Sim, aprende. Porque tinha lá que... Tem que ler, cara. Tinha não, e não é ler não. E Tinha tu lá uma escuta. parte que tinha que desbloquear, só que era som. O cara falava como é que ele fazia pra chegar em tal fase. E falava no videogame. E o garoto não conseguia passar. Ele ficou escutando. Aí foi atrás e começou. E a partir dali ele começou a ter um ouvido melhor para aprender inglês. Mas a maioria dos jogos você tem toda a legenda. Alguns até já tem legenda em português. Mas a maioria... os garotos legenda em acabam... inglês. Você acaba aprendendo. Quando você bota até o jogo dublado, os garotos eles querem inglês mesmo. Então, porque o som ele tem... Eu me lembro que quando maior. você jogava... não só em inglês, por exemplo, eu joguei num RPG online que era em alemão. Colaborativo e o caramba. E o fórum todo em alemão. Eu tinha que conversar com os caras em alemão, filho.
digita aí, não, vai, vira pra esquerda, vai pra não sei onde, tudo em alemão. Mas Acabei me virando no alemão, mas... É muito interessante, O alemão né? é doído. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos pra próxima música, pra gente dar um intervalinho aqui, organizar, Maranhão. Mete aí a próxima música, se eu não me engano, da Elis Regina, Vivendo e Aprendendo a Jogar. Mete bronca aí. A Vanessa Espinosa, que está aqui com a gente aqui, debatendo o tempo todo, ela escreveu aqui: falta letramento digital no geral.
temos que começar de alguma maneira e inserir o uso das mídias em sala, porque é a educação que pode salvar o uso consciente nas redes. Isso aí. E o Antônio José Guimarães Ramos está aqui aplaudindo a gente aqui. Muito obrigado, Antônio José. Um abraço. A Jana Tavares entrou agora também. Acordou, né, Jana? Bom dia. Um beijo aí no seu coração, meu irmão. Acordou? João tá aqui falando que tava dormindo. Um abraço, minha irmã, para você. Mas, já tá na pergunta aí, João? Já chego aqui. Cristiano, uso do celular, cara, jogo no celular. Essa pergunta não tá ali, não. É legal também, de repente, o professor partir pro uso do jogo no celular na sala de aula? Tu acha que funciona? Sim, com certeza. Eu acho que é o seguinte, existem forças e potências que vão se colocar na sala de aula. Eu te digo que eu que dou aula desde 99, eu te digo, graças a você me convidou aí. Fiquei um ano te pedindo, eu lembro disso. Um ano pedindo pra dar aula de graça. Calma, cara, calma. Porque na verdade a gente trabalhava por demanda, né? E tinha o professor, não tinha como Não, mas depois dali, cara, eu acho que em 3 anos eu estudei todo o conteúdo. Em 3 anos, isso é raríssimo. Mas enfim. Então, durante os 5 primeiros anos da minha vida de professor, eu batia muito de frente com o aluno. Então, o videogame eu acho que ele veio para fazer uma terapia. E as novas tecnologias também, porque existem potências, existem forças que você tem que aceitar. E colocar do seu lado. Colocar do seu lado, na medida do possível, conduzir. Conduzir não é censurar, não é de uma forma ruim que eu estou dizendo. É conduzir. O simples fato de você entrar em sala de aula e citar algum personagem de videogame, olhar a capa do caderno do garoto, da menina, e fazer alguma brincadeira, a pessoa já olha e pensa, ele respeita a minha cultura. Então aquela pessoa já está do teu lado, isso é importante. E o celular, se você entra em sala de aula e fala, quem usa o celular o tempo todo, ele tá perdido na vida. Você acabou com a pessoa, né? Você acabou com a pessoa, você vai expor o aluno desnecessariamente daquilo ali. É uma revolução. Imagina... É um computador que o cara tem na mão. Imagina no século XV aí, o Gutenberg, que fez a primeira Bíblia impressa. Imagina... O livro é uma revolução, mas imagina se as pessoas tivessem aquela prensa distribuída. Então o celular, no final das contas, te permite organizar várias coisas. Eu fico vendo, por exemplo, meu sobrinho, que agora já está com seus 22 anos, mas entre 13 e 18 anos, na menor idade, né? Ele organizou administrativamente a vida da minha mãe, da avó dele, eles moram juntos. E desculpa fazer uma citação assim, pessoal, mas isso acontece em várias famílias. Então, como é que é aquela ferramenta que organiza a vida de uma família, portanto é algo importante, a gente vai dizer que aquilo não presta? É claro que tem gente que faz um mau uso da tecnologia. Então, cara, por isso tem que pareça. Eu tava fazendo uma prova no meu trabalho, né, curso de formação e tal, e caiu uma pergunta da redação sobre o uso do celular na sala de aula. Eu preciso te fazer essa pergunta. Sim. E aí, quando você sai da prova, aquele monte de cara super, né, quadrado, cara, absurdo! Eu tirei uma notão na redação. Né? Por quê? Não só porque a gente está acostumado a escrever, mas porque eu falei exatamente isso aí. O professor, ele tem que usar essa ferramenta a favor dele. Então, cara, se tem um jogo que fala de história e pode entrar no celular do cara, tem capacidade para usar determinados jogos, não tem nada demais o professor usar aquilo, né, para que os alunos no momento ali vejam um vídeo ou até olhem um pouco o jogo na hora e ele vai falando, faz isso, faz aquilo, que vai trazer também, além de botar o garoto num caminho digital legal, de saber que tem essas coisas no celular que ele pode olhar, mas também dele aprender um conteúdo ali. Então eu acho que a gente precisa ter essa ideia, né? Eu na minha casa, estou estudando com as minhas filhas, papai, tem uma tem 8, outra tem 9. Papai, o que é isso aqui, filha? Olha aí no Google, pesquisa aí.
E aí depois você comenta. só Aí lá que eu leio com ela. Aí ela bota lá, escreve e lê. E aí, filho, entendeu? Ah, papai, isso. Ah, legal. Por quê? Ela entender que o celular não se usa só para brincar, tem outras coisas que são importantes, que ela pode pesquisar, que ela pode ver o filme. Eu acho que isso é importante. Eu acho que abominar é o pior passo possível. O interessante é incorporar, trazer pro lado e mostrar os melhores usos. E tem estratégia educacional, por exemplo, já tem um bom tempo que eu sigo o pessoal da Khan Academy, e aí já tem até em português. Você entra lá, você se inscreve, você faz um cadastro e você estuda ali. Algumas escolas aqui no Brasil acho que já estão até adaptando, fazendo a rede própria, que é uma gamificação. O aluno, ele participa, ele estuda, ele é sempre equipe colaborativa. Então, alguns alunos que entendem aquele conteúdo vão ensinar outros alunos. E como tem uma gamificação, como tem uma bonificação dentro do jogo apenas, né? E aí depois a gente traz para o campo real da aula, da matéria, né? Você acrescenta lá 1 ponto, 2 pontos na nota do cara, porque, primeiro, você consegue ver que ele está acompanhando aquele exercício que ele fez online lá. Depois você consegue acompanhar que ele ajudou alguém a aprender, e aí isso é mais importante do que ele só acertar. Ele ajudou alguém, ele já virou colaborador. Eu me lembro. Multiplicador, né? Na UERJ eu dei aula de ensino de história da África, né? A história da África no ensino de história. Como aplicar na sala de aula. Aí eu montei um grupo de trabalho no Facebook. E eu não ficava conversando com ninguém no Facebook, não. Eu ia só lá no grupo de trabalho. Senão também é infartar, né? Muita coisa para fazer. Eu me lembro que eu peguei ementas, eu achei na internet, de 7 universidades. Então, tinha uma universidade de Londres. Então, como para eles deveria ser o ensino de história da África. Universidade de Chicago, como para eles, da Federal do Rio Grande do Sul, PUC Rio de Janeiro, Federal da Bahia, acho que todas as federais aqui do Rio de Janeiro e também a UERJ, eu peguei outras ementas e eu coloquei na turma para a gente perceber que é uma disciplina relativamente nova, e eu coloquei como que pelo mundo eles estavam. Eu peguei também algum país, se eu não me engano, Angola, e peguei... Na Ásia eu não encontrei, aí eu tenho limitações, né? Não dá, não. Mas eu sei que isso... E vários outros livros, citações, entrevistas que eu fui colocando ali no grupo. Para os alunos trabalharem. Para os alunos terem aquele material disponibilizado. E o camarada pode chegar e ler ali no próprio celular. Eu me lembro que na minha época eu não tinha grana para tirar xerox. Eu particularmente tenho leitura dinâmica por uma peculiaridade. Necessidade financeira. Eu lia a xerox de colegas, o Jefferson mesmo já me emprestou xerox, mas aí aquela coisa, o professor passou a xerox 3 semanas antes. Você só tinha acesso eu tinha 3 dias. 3 dias antes. Então eu pegava aquele texto e caía dentro. Foi até bom desenvolver a leitura dinâmica, mas enfim, hoje a garotada tem acesso pelo PDF, por exemplo, você pode ver pelo celular. Então, o cara aqui, o Antônio José Guimarães Ramos, ele está fazendo uma pergunta aqui. Muito obrigado, Antônio, aí, pela sua assiduidade e participação hoje. A transformação digital pode gerar um hiato social. A apresentação desse método de ensino não seria um resgate? Qual método de ensino? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que o método de ensino é usar o videogame, será isso? Pode ser, né? Sim. Deixa eu ler. Ah, tá, entendi. É que a transformação digital nem todo mundo acompanha, né? Essa transformação digital. Quando você usa esses métodos, seria uma forma de resgatar aqueles que estão fora. É isso? Acho que sim, né? Sim, eu acho que é possível resgatar, porque é impressionante, repito. Tem uma meninada aí que o sujeito, às vezes, está ali do lado do lixão, ele consegue desenvolver, ele tem dificuldade, de repente, de leitura, mas ele consegue desenvolver habilidade nas tecnologias. O Lelis aqui, que é programador, deve saber disso. E tem um projeto existem projetos de meta-reciclagem que eu particularmente gostaria de me envolver com isso, que é o seguinte: você tem catadores de lixo
que eles Meu sonho, trabalham meu sonho. com a reciclagem de... Meu sonho também, eu quero De trabalhar com eletrônico. isso ainda. Eles trabalham com a reciclagem de hardware e vão recuperando. E a partir da reciclagem de hardware, eles têm o salto para o desenvolvimento de software e utilização de open source, de software aberto. E Eu uso o Linux, eles- então já fica... tem o movimento do Linux, que é importante pela questão social, e você tem essas retroalimentações, digamos assim, uma circularidade que é criada. Então você parte da estrutura para Para o campo da ideia. para o campo da viabilização do programa e a partir dali você pode dar o salto para o conteúdo. Legal. Aí o Antônio Zé falou que é isso mesmo, a pergunta era essa mesmo. Valeu, Antônio, obrigado. A Jana tá dizendo Que aqui acordou lá. que acordou e diz aqui, eu permito que meus alunos pesquisem no celular. Pra mim é normal, isso aí. A Jana é professora de matemática, inclusive. Jana, tem que deixar. Não pode deixar usar pra fazer outras coisas na hora da aula. Não pode estar fazendo tá no WhatsApp. Por exemplo, eu tenho um site, já tem acho que desde 2014. Eu tenho um site de todas as escolas que eu dou aula, é um site, no Google Site, e ali eu tenho todo o meu material didático, tudo em PDF. O aluno vai lá, ele baixa o material, ele lê, chega na aula, eu digo assim, ó, semana que vem eu vou usar tal material, leia. A gente tenta fazer, eu tento fazer aula invertida já há uns 4, 5 anos quase. Vanessa Espinosa tá dando aqui uma dica aqui. Tem um texto curto, genial, sobre essa experiência que vocês falam sobre reaproveitamento. Manda aí pra gente falar no ar. Eu vou aqui parar pra gente tocar a última música e depois a gente vai voltar para a parte final do programa que já tá extrapolando o horário aí. E o nosso amigo Manuelito já tá ali querendo... Daqui a pouco vem o Bem Continua? Viver. Tá, então tá bom. Eu posso Pode fazer- tocar música não? Não? Eu posso fazer uma citação sobre essa questão do Fala. celular? Eu particularmente acho que a lei da restrição do celular em sala de aula deve existir. Por que eu estou falando isso? Eu sou a favor do uso do celular Sim, em sala não de é aula, pra tudo. mas como eu dou aula desde 99, eu posso dizer que eu percebi uma diferença. Eu dei aula em pré-comunitário, estado, escola privada. E diferença de idade também. Né? Aí o que acontece? O pós-lei de proibição, claro que eu já tive aluno que falou, professor, mas é proibido. Eu falei, não, mas eu sou o tutor aqui da sala. Eu que mando. E não é questão de eu que mando. Eu sou responsável. Não, eu falo que eu que mando. Eu sou mas- responsável legal dali e digo que está tranquilo. E a finalidade é trabalhar o conteúdo. Mas eu acho que as leis deveriam ser elaboradas nesse sentido, porque eu já tive problemas antes da lei existir, do aluno não estar utilizando o celular para o conteúdo proposto, não estar envolvido. E você até tentar incorporar a pessoa falando numa boa e você não conseguir dar, não, mas o meu celular, minha propriedade privada, não sei o que. Então, quando tem a lei, você pode falar, agora é hora de usar o celular, agora não é hora de usar o celular. Isso numa era que os professores estão sendo muito atacados no país. Então, essa lei, ela tem um quê de proteção. Eu acho que os professores podem usar o celular, devem buscar usar o celular como ferramenta, mas a lei nos ampara, porque eu me lembro de perrengues que às vezes não dava, às vezes eu queria passar, às vezes você quer fazer uma chamada, quer lançar uma nota, tem o administrativo, às vezes não é o conteúdo e você precisa consultar o aluno, às vezes atrapalha assim. Então eu acho que a lei é interessante por conta disso, de você poder dizer, gente, Agora sim, agora não. Agora Exato. acabou. Por exemplo, eu como dou aula de segurança do trabalho, a gente tem aplicativos que vão mexer, por exemplo, o básico, o decibelímetro, que é um aparelho que mede o som. Então eu mando o aluno andar, a gente anda no colégio, cada um tem um decibelímetro instalado no seu celular e ele vai andando, vai procurando os pontos de maior fonte de ruído. E ele vai, printa e traz para mim, a gente vai conversar. A gente vai fazer cálculo, a gente vai dizer se é saudável, se não é saudável aquele ambiente. Né? Mas é um uso. Como é que eu vou dizer para o cara, compra um decibelímetro, que o decibelímetro em si é um equipamento que não chega a ser tão caro. Mas se eu mandar um aluno comprar, outro aluno comprar, ano que vem ele já não vai usar aquilo. Então você instala o aplicativo e você usa. Tem muito aplicativo que a gente usa. Aplicativo para produto químico, aplicativo para tudo. É igual agora tem uns amigos desenvolvendo um aplicativo até interessante também, que você identifica a folha. Folha. Você tira o retrato da folha da árvore. Aí sabe de que...
tem que ter acesso à internet, né? Aí ele vai identificar aquela... Filo, Eu por vou- data, gênero. Olha só, galera, eu vou aqui falar das últimas pessoas que entraram em contato aqui. A Jana tá dizendo, eu monitoro, né, os meus alunos, e diz que faz o mesmo que o João faz, coloca à disposição o material. A Vanessa Espinosa deu o nome aqui do artigo, Viagens em Troia, com Freire de Paulo Bickstein, tá? É o nome do artigo, quem quiser tá aí na página. Vamos procurar, e respondendo vamos procurar, pro João, ela disse que mandei, artigo curto, pegada de Papert, construcionismo, tá ok? Nós vamos ter que encerrar, Cristiano, meu querido, nosso tempo tá estourado. Quer dar um alô aí final pro pessoal? Fica à vontade. Bem, mandar um abraço aí pra rapaziada lá da UF, de Campos de Goitacazes. Mandar um abraço também pro pessoal do Proto História, do pessoal aí que estuda sobre a utilização de todo o conhecimento digital na educação. E agradecer aqui a vocês mais uma vez a essa oportunidade de bater esse papo bacana. Muito obrigado. Então, e a gente agradece aqui o Márcio Bernardo, que esteve ontem com a gente aí, tomando a cervejinha. Márcio, um abraço. Ao José Henrique Tomás, a Jana Tavares, ao Otávio, lá da UFS. Vamos lá. A todos que estiveram com a gente aí até agora, ajudando e dando dicas. Muito obrigado aí. Obrigado, Cristiano, meu amigo. Que você continue sendo aí esse expoente pra gente aí na área de história. Parceiro, a gente tá sempre se falando aí nas redes sociais. Temos nos visto pouco, mas pelo menos a rede social ajuda a gente a estreitar os laços. Conversar aí bastante. Algum recado final, João? Alguma coisa, não? Já tô baixando, achei que tá na Cielo, né? Tá, Se quiser mais baixar. algum recado? Não, só isso. Um abraço a todos que nos ouviram. Um abraço pro Álvaro, né? Nosso querido, a Drica, Jorge Carla, Vânia Abreu, Matheus Serrano, Rodinei, todo mundo aí, um abraço. Titio Josemar. Josemar hoje não falou nada, Josemar. Hoje Acorda, Josemar. Acorda, Josemar. Vamos fazer a oração final, que é a oração a Santa Clara. E vamos ficar por último com a música aí, Clara, tu és a mais serena das irmãs. Santa Clara, que seguiste de perto São Francisco na vida de pobreza e no amor ao próximo e de Deus, olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouvi o meu pedido e concedei-me a graça que vos peço, com fé e confiança. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo a saúde espiritual e corporal para mim e meus familiares. Sobretudo, peço a vossa ajuda para o problema que me aflige. Atendei-me, Santa Clara, pelas forças que tendes junto a Deus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Amém. Paz e bem!